opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Amém? Podem deixar os seus olhos no lugar. Fala com o Espírito Santo de Deus aí onde você está, pedindo ao Senhor que nessa noite Ele venha falar ao seu interior, ao seu coração. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e por aquilo, meu Pai, que ainda o Senhor irá fazer, meu Deus. Neste momento, meu Pai, te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos compreender a Tua Santa Palavra, meu Pai. Traz, Senhor, sobre nossos corações, meu Pai, a Tua revelação, a Tua direção, meu Pai. Fala conosco, Espírito Santo, pois nós estamos aqui, meu Pai, para ouvir a Tua voz, meu Pai, para seguir a Tua direção, meu Pai, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. O Senhor tem liberdade, Senhor, no nosso meio, para operar, Senhor, sobre as nossas vidas, para operar sobre a vida da Tua igreja, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, venha ser noite, meu Pai, de renovo, venha ser noite de restauração, venha ser noite de transformação. Que nessa noite, meu Pai, venha ser uma noite do Teu manifestar, do Teu operar sobre as nossas vidas, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nos toca com o Teu poder, nos toca com o Teu sobrenatural, porque Tu és mais do que bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Toma o Teu lugar de honra, Espírito Santo, enchendo, meu Pai, cada coração sedento, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que vêm com o coração neste lugar, para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar. Que o Senhor venha tocando neste momento, meu Pai, o Senhor venha liberando a porção da Tua unção sobre ele, meu Pai, e que cada um deles venha ser revestido do Teu poder, do Teu sobrenatural, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Tudo aquilo que sobreveio, meu Pai, para querer roubar a Tua palavra, meu Deus, o Senhor venha quebrando, o Senhor venha repreendendo, meu Pai, e que apenas a Tua presença possa estar sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos cerca, meu Pai, com as Tuas muralhas de fogo, meu Pai, e que a Tua nuvem de glória, meu Pai, venha nos cobrir, meu Pai, com a Tua presença, meu Pai. É assim que nós te pedimos, meu Pai. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Podem sentar sobre o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa noite eu quero trazer aos nossos corações essa palavra que falou fortemente sobre o meu interior, e eu creio que o Senhor irá falar ao seu coração, e o Senhor irá nos dar uma direção nesta noite, alguma instrução por intermédio da sua palavra. Esse texto que nós acabamos de ler nos trata acerca da história da reconstrução ou da edificação dos muros de Jerusalém. A Bíblia fala que Neemias, ele foi esse grande homem que deixou ser escolhido para ali reconstruir os muros de Jerusalém, que é onde os seus inimigos, os inimigos de Israel, haviam entrado sobre Jerusalém, havia destruído toda a cidade, havia
destruída. Aquela cidade estava totalmente sendo destruída, dominada pelos seus inimigos. Só que nós vamos perceber, amados, que Neemias, ele se colocou à disposição. E ele foi ali para ajudar, para reconstruir os muros de Jerusalém. E no momento que Neemias ele vai reconstruir os muros, a Bíblia fala, amados, que Neemias ele começa a reconstruir. Mas ele começa a reconstruir, em primeiro lugar, as portas, os portões da cidade. Os portões da cidade. É algo extraordinário, porque quando alguém vai construir uma casa, um muro, ele começa primeiro pelo alicerce. Começa primeiro pelo alicerce da estrutura, para que possa começar a estrutura. Porém, Neemias, ele começa primeiro pelas portas, pelos portões de Jerusalém. Por que ele começa pelos portões? É porque pelos portões da cidade de Judá, de Jerusalém, havia entrado a iniquidade, o pecado sobre a vida do povo. E aonde Neemias ele começa a reconstruir os portões, porque ele queria trazer para aquele povo, ele queria trazer para o povo de Israel santidade. Ele queria trazer para o povo uma comunhão de volta, um relacionamento para com Deus. Porque aquele povo estava com seu coração distante do Senhor. E para que o Senhor ele possa fazer uma grande obra sobre a vida de alguém, para que o Senhor ele possa trazer uma edificação sobre as nossas vidas, a primeira coisa que nós temos que fazer, amados, é fechar a porta do pecado, é fechar tudo aquilo que nos afasta e que nos distancia da presença de Deus, para que nós possamos vivenciar uma vida de intimidade, para que nós possamos vivenciar uma vida de purificação, sendo limpo, sendo transformado pela palavra do Senhor, para que nós, como igreja do Senhor, viemos vivenciar uma vida em santidade. Porque quando nós vivenciamos uma vida em santidade, nós vivenciamos o grande avivamento do Senhor sobre as nossas vidas. Só que aonde, amados, nós estamos vivendo diante de uma geração, diante de uma igreja que falar acerca de pecado, de falar acerca de purificação, de falar acerca de santidade. Não tem mais aquela almejo pela igreja, não tem mais aquela vontade de estar em santidade. As pessoas estão em busca em palavra de vitória, as pessoas elas estão em busca em palavra motivacional. Mas se nós somos a igreja do Senhor, se nós somos o povo escolhido, se nós somos o povo escolhido pelo Pai, nós devemos buscar a santidade, nós devemos buscar a vivenciar uma vida segundo a palavra do Senhor. A Bíblia fala, amados, que Neemias ele tinha uma aproximação com o rei Artaxerxes. O porquê que ele tinha aquela aproximação? Simplesmente porque Neemias ele era o copeiro do rei. E quem era copeiro do rei
que ali o rei consumia. Todo alimento que ali o rei era para que ele pudesse consumir. Nós vamos perceber que o copeiro ele tinha que experimentar antes, para que o rei ele não pudesse ali se contaminar, para que o rei ele pudesse preservar a vida. Então o copeiro ele era que experimentava todo o alimento que chegava à mesa do rei. Tinha os seus benefícios, mas também tinha os seus riscos. O risco de quê, pastor? Dele ali poder perder a sua vida. Dele ali até mesmo ser envenenado. Mas agora nós vamos perceber que por causa dele ser copeiro, ele tem um relacionamento com o rei, ele fala com o rei. E nós vamos perceber, amados, que quando Neemias ele fala acerca da sua cidade, ele se apresenta diante do rei com o seu semblante triste, por mais que ele tentasse disfarçar, por mais que ele tentasse esconder aquela guerra interior que ele estava enfrentando, simplesmente porque ele estava sentindo a dor dos seus irmãos, a dor do seu povo, e era algo impossível dele esconder aquilo. Amados, para que nós possamos identificar alguém com o coração avivado, é uma igreja, um povo que ali começa, ou seja, sente a dor do seu próximo, sente a dor do seu irmão. Quando o seu irmão está sofrendo, quando o seu irmão está em guerra, quando o seu irmão está passando por um momento difícil, alguém que carrega o amor do Senhor, alguém que carrega a presença do Espírito Santo, ele entristece também. Ele se preocupa com o seu próximo, ele se preocupa com o seu irmão. Neemias ele estava ali no palácio, estava num lugar de conforto, estava num lugar bom, mas simplesmente por causa do seu povo, que era o povo judeu, estava sofrendo, estava perecendo. Neemias ele se entristeceu. Por quê? Porque ele tinha um amor genuíno pelo seu povo. E nós, como igreja do Senhor, precisamos buscar, amados, este amor que Cristo nos dá, essa capacidade de sofrer com o nosso irmão, de sentir a dor do próximo que está do nosso lado. E a Bíblia fala que quando ele chega, o rei Artaxerxes pergunta por que ele está triste. E ele diz: como que eu posso me alegrar se o meu povo está sendo cativo, que o meu povo está sendo oprimido, que o meu povo está em opróbrio, meu povo está sem segurança. E quando ele se apresenta diante do rei, a Bíblia fala que o rei ele dá autoridade para Neemias ir até Jerusalém para reconstruir os muros. Mas o que eu entendo, antes eu entendia que nessa história que o rei apenas ele dava uma autorização. Mas se nós estudarmos profundo, nós vamos perceber que Artaxerxes ali ele nomeia Neemias como governador da Judéia. Ou seja, aquele copeiro agora se torna um grande governador para governar uma província. E amados, quando alguém é levantado pelo Senhor, quando alguém
se disponibiliza para estar no centro da vontade do Senhor, no centro do querer do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós vamos perceber que tem levantes do inimigos, tem levantes do diabo, para querer desmotivá-lo, para querer pará-lo, para querer impedir que o propósito, que a obra de Deus seja concluída, seja estabelecida. Que a Bíblia fala no capítulo 4, amado, que nós vamos perceber que se levantam também 3 líderes poderosos, chamados Sanbalate, Tobias e outros chamados Gesem, que se levanta para querer impedir a obra de Deus, para querer parar a obra do Senhor, aquilo que Neemias foi fazer em Jerusalém. E a Bíblia fala, amados, que apesar dos levantes destes homens usados pelo inimigo, a Bíblia fala que por mais que ele teve esses inimigos, por mais que se levantaram contra ele, a Bíblia fala também que houve levante sim. Mas durante 52 dias, aqueles muros estavam de pé, aqueles muros estavam reconstruídos. E só faltava agora fechar as brechas, para que aquele povo pudesse estar seguro. Por mais que existia oposição contrária ao propósito, contrário à obra de Deus, mas aqueles levantes, aquelas oposições, não tiveram poder de impedir o agir do Senhor, não tiveram poder de parar a obra de Deus. A obra de Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite. Você tem um propósito, você tem um projeto do Senhor, você carrega uma promessa do Senhor. E simplesmente por nós carregar essa promessa do Pai, simplesmente por nós carregar a promessa do Senhor, existe um levante contra a nossa vida, existe levante contra a nossa casa, existe levante contra os nossos sonhos, existe levante contra os meus chamados, para querer te paralisar, para querer te impedir. Mas por mais que existe levantes, o inimigo ele não tem o poder de parar a obra de Deus sobre a sua vida. O inimigo não tem o poder de parar o projeto do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. O inimigo não tem o poder de paralisar o projeto e o propósito do Senhor para ti. Então existiu uma batalha, existiu estratégias para que o inimigo pudesse parar Neemias. E nessa noite eu quero falar acerca de algumas estratégias que o inimigo usou para querer parar, para querer estagnar, para querer que Neemias abrisse mão do projeto do Senhor. O primeiro ponto e a estratégia que o inimigo usou para que pudesse parar Neemias foi trazendo o desânimo. A primeira coisa que o inimigo quis implantar, quis colocar no coração de Neemias foi o desânimo. O desânimo. E você sabia, meus amados, que hoje, nos nossos dias, o desânimo ele tem sido um mal que tem penetrado sobre a mente, sobre o coração das pessoas. As pessoas elas não têm mais ânimo de vida. As
pessoas elas têm deixado ser dominadas pelo desânimo, pela desmotivação. E aonde nós vamos perceber, amados, que aqui no verso que nós acabamos de ler, no capítulo 4, a partir do verso 3, os inimigos chegaram diante de Neemias dizendo: Neemias, vocês já são um povo destruído, vocês vão edificar esses muros por cima da cinza. Outros chegaram dizendo: por mais que vocês coloquem as suas forças, coloquem as suas energias, no final, se passar uma raposa por cima, com o vento de um pulo de uma raposa, esses pulos cairão ao chão. Para querer trazer o desânimo sobre o coração de Neemias. Vocês lembram que quando lá em Números capítulo 13, a partir do verso 30, que quando Moisés ele manda espiar a terra prometida, nós vamos perceber que aqueles 12 espias, aqueles 10 espias, eles chegam diante de Moisés e dizem: Moisés, a terra é boa, os frutos dessa terra são bons, mas porém, Moisés, nessa terra é uma terra de gigantes. Lá existem gigantes, Moisés, e aos nossos olhos nós somos para eles como gafanhotos. Ou seja, eles trouxeram, ali eles foram dominados pelo desânimo, que eles se achavam pequenos demais, incapazes de vencer aquela guerra, incapazes de conquistar aquela terra prometida, incapazes de chegar e tomar posse daquele lugar. E o inimigo, amado, ele vem colocando desânimo no coração da sua igreja, ele vem colocando desânimo no coração do seu povo, para desmotivá-los. O desânimo, ele potencializa o problema. O desânimo, ele aumenta o tamanho do gigante, uma coisa simples, mas a pessoa ela olha como algo poderoso, como algo gigantesco. O desânimo, ele te diminui, ele te coloca você no chão, e ele coloca o problema em cima de você. Ou seja, você não encontra força para vencer. Você não encontra força suficiente, capaz de você prosseguir para o centro da vontade do Senhor, para aquilo que você quer chegar, para o objetivo aonde você quer chegar, mas simplesmente por causa do desânimo, você desiste no meio do caminho. Você desiste mesmo antes de tentá-los. E o inimigo, amado, ele tem usado essa estratégia, colocando o desânimo sobre a igreja do Senhor. Ele tentou colocar o desânimo em Neemias. Porém, quando Neemias ele olhou para aquelas palavras de afrontas, para aquelas palavras que desmotivavam ele pegou dessas palavras de desmotivação e ali ele transformou em um desafio para que ele pudesse enfrentar e para que ele pudesse se tornar vitorioso. Quando o inimigo ele querer tentar te diminuir, ele querer tentar dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não tem força suficiente para vencer esse obstáculo, para vencer essa prova, para vencer essa guerra que você está enfrentando. Que você possa pegar essas palavras negativas do inimigo e que você possa transformar em combustível para que você possa continuar firme no projeto e no propósito do Senhor. Firme na palavra de Deus. Ele não conseguiu através do desânimo parar Neemias. E a Bíblia fala que ele torna
lançaram outra estratégia. Qual é a outra estratégia para querer parar Neemias? O medo. Ele lançou palavras que geravam medo sobre Neemias. O medo de te dar a certeza que você não vai conseguir. O medo de dar a certeza que você não é suficiente, que você não é capaz. O medo de dar a certeza que você não pode, que você não vai chegar. Que você não vai chegar. E a Bíblia fala, amados, que ali eles lançaram palavras contra Neemias. Quando Neemias ele estava focado, reconstruindo os muros. No capítulo 6, a partir do verso 10, nós vamos perceber que Sanbalate, Tobias, eles vão e eles compram o profeta para profetizar, para que eles pudessem profetizar contra Neemias, lançando medo sobre Neemias, dizendo: Neemias, tu tem que correr deste lugar, tu tem que sair deste lugar e se esconder no lugar santo dos santos, porque os teus inimigos, os teus adversários estão vindo contra ti, e se eles te encontrarem neste muro reconstruindo, eles vão te matar. Eles vão te matar. E a Bíblia fala, amados, que Neemias, quando ele ouve essas palavras que gerava medo, que trazia medo ao seu coração, Neemias, ele resistiu. Neemias, ele não tirou o pé, mas ele continuou focado, ele continuou trabalhando, ele continuou executando aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Aquilo que Deus havia falado ao seu interior. No momento que ele ouviu aquelas palavras que geravam medo, Neemias ele não correu, mas ele se preparou para defender. Quando o inimigo ele lançar palavras ao teu coração, palavras à tua mente, querendo gerar medo ao teu interior, querendo gerar medo para que possa te paralisar, para que você possa desistir, para que você possa abrir mão, talvez de um sonho, talvez de um projeto, talvez do centro do propósito de Deus para a tua vida. Se revista da palavra de Deus, se revista da presença de Deus, te habilitando, te capacitando para que você possa estar guardado, para que você possa estar protegido. Por mais que o inimigo ele lança a palavra de medo, você não vai arredar o pé, você não vai parar, mas você vai continuar firme. Continuar firme, ousado, continuar firme, com coragem. Pastor, mas eu não sou uma pessoa que tem coragem, eu sinto medo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade que Deus ele nos dá para superar o medo por causa de um propósito que nós carregamos. O Senhor ele vai te dar coragem, Ele vai liberar coragem ao teu interior, para que você possa ter capacidade para vencer esse medo, para que você possa continuar firme no propósito, para que você possa continuar firme caminhando para o alvo que você deseja, para aquilo que o Senhor tem preparado para o teu coração, para aquilo que o Senhor tem preparado para a tua casa, para aquilo que o Senhor tem preparado sobre a sua vida. Você não vai parar no meio do caminho por causa do medo, mas você vai continuar
de Cristo. A Bíblia fala que quando Pedro estava andando sobre as águas, no momento que ele tira a visão de Cristo e ele olha para o problema, para a palavra do Senhor, fala que ele começa a se afundar. Não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos da palavra, não tire os olhos do propósito do Senhor sobre as suas vidas. Se você continuar focado no propósito e você continuar almejando chegar no centro desse propósito, o medo ele não vai ter o poder de te parar. Não. Eles tentaram lançar medo, porém eles não pararam. Deus não parou. Mas ele continuou focado, ele diz: eu tenho uma grande obra, eu estou no grande trabalho, eu não posso parar. E a Bíblia fala que alguns chegaram diante deles e disse: Neemias, nós não podemos mais continuar trabalhando, porque na construção tem dificuldades, nós temos que parar. Por conta dos entulhos são muitos. Imagina, Marcos, uma construção. O irmão Renato, ele trabalha em construção. Para construir uma parede, você vai reconstruir uma parede, primeiro tem que quebrar. Fica um monte de entulho. Fica aquele monte de entulho. E não é por causa daquele entulho que você vai parar a construção. Mas você vai continuar focado, construindo. E agora esse povo, aqueles que estavam ajudando Neemias, aqueles que estavam construindo com Neemias, agora ele tira os olhos da parede e começa a olhar para o entulho. E aqueles entulhos agora é uma motivação para que eles possam parar. E quantas pessoas dentro da igreja decide parar a sua caminhada cristã para olhar para o mundo, para olhar para o erro do irmão, para olhar para a falha do pastor, para olhar para os obstáculos, para olhar para as dificuldades, para olhar para os problemas que existem e diz: eu não vou mais continuar nessa igreja, porque essa igreja está cheia de problemas, porque essa igreja está cheia de problemas. Ei, tira os teus olhos do entulho e continue focado nos muros. Porque nós estamos uma igreja, nós somos um corpo e nós continuamos em construção, meu Pai. E eu e você não somos o entulho, mas eu e você somos o muro que estamos sendo construídos, estamos sendo transformados pelo Pai. Estamos sendo lapidados pelo Pai todos os dias. Não pare a sua caminhada simplesmente por causa do erro, simplesmente por causa das falhas. Mas continue focado no centro do propósito do Senhor. E a Bíblia fala que os inimigos de Neemias não têm que parar Neemias. Através dele. Lançou medo, ele não parou. Lançou desânimo, ele não parou. Agora eles vão lançar confusão. Eles vão lançar a estratégia e colocar a confusão, a divisão dentro da casa, no meio do povo. A Bíblia fala que os trabalhadores eram muitos e todos estavam focados em um só trabalho. O inimigo ele diz: pois agora nós colocamos a desmotivação, nós colocamos medo, nós não vencemos, vamos lançar agora a divisão. Porque cada vez eles vão entrar em guerras, eles vão ficar brigando entre eles, eles vão ficar discutindo quem é o certo e quem é o errado. E eles vão
se dividir. E eles não vão construir. Eles não vão construir os muros. Amados, o capítulo 5 fala que ele começou a lançar estratégia para que eles pudessem brigar entre si, um com os outros. E você sabia, amados, que a estratégia do inimigo ele nunca mudou? Continua as mesmas estratégias. As mesmas. O que destrói um grupo, o que destrói uma igreja, se chama divisão. Onde as pessoas elas lutam por cada um com seus objetivos. E elas se dividem. Elas não andam em unidade. E por isso que a igreja de Cristo ela não tem crescido. Por isso que a igreja de Cristo ela não tem um êxito muito maior do que já fez. A Bíblia fala que a igreja primitiva ela vivia em um senso comum, em um nível de unidade. Em um nível de unidade. Mas as pessoas, os crentes têm andado em brigas, em contendas, gerado confusões, divisões, que ela não se une ao próximo, ela não se une ao seu irmão, mas vive em uma vida individualista. Ah, pastor, mas porque nós somos diferentes. A minha personalidade não combina com a irmã tal, a minha personalidade não combina com o irmão tal. Tem alguns crentes que dá certo essa regra, o meu sangue não combina com o sangue de fulano. Ei, o mesmo sangue que corre nas tuas veias, o mesmo sangue que corre nas veias do teu irmão, que foi o mesmo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E o diabo ele continua atacando para que as pessoas elas vivem em briga, elas vivem em contenda, elas vivem em rechas, trazendo contenda, trazendo a divisão, para que o povo de Cristo não possa abraçar a mesma causa, não possa andar no mesmo propósito. Mas se o inimigo ele tem tentado parar esta igreja, ele tem tentado parar no teu coração, a tua vida, querendo trazer divisão, quero declarar que nesta noite todo espírito de divisão seja repreendido desta casa, seja repreendido desta igreja, seja repreendido da tua mente e do teu coração. Todas as barreiras que o inimigo ele tem causado sobre a igreja de Cristo para trazer divisão tem que ser quebrada, para que a igreja de Cristo ela possa funcionar, para que a igreja de Cristo ela possa crescer, para que a igreja de Cristo ela possa ter êxito. Tentaram colocar a divisão no meio daquele exército, no meio daquele povo, para que eles não pudessem chegar ao êxito, para que eles não pudessem chegar à conclusão daqueles mundos. Por quê? Porque o inimigo queria reinar. Porque o inimigo queria continuar reinando naquele lugar. Então ele estava investindo com força. Ele estava investindo com força. Mas o inimigo ele não tem poder. Aonde a presença de Deus está. O inimigo ele não tem poder aonde uma igreja carrega a presença do Espírito Santo, aonde uma igreja carrega pelo centro da palavra de Deus. Porque o inimigo ele pode até
divisão, mas você, simplesmente por conhecer a palavra de Deus, simplesmente por ser advertido pelo Espírito Santo, você vai dizer: eu não vou cair nessa estratégia do inimigo, eu vou viver uma vida de unidade com meus irmãos, eu vou viver uma vida de comunhão com a minha igreja, porque eu não quero ser um instrumento do inimigo para causar divisão, para trazer, para impedir o crescimento da obra de Deus. Não, eu quero ser um instrumento de Deus, para que a cada dia a obra de Deus possa crescer. Então, o primeiro ponto, o inimigo ele não conseguiu trazer um desânimo, ele não conseguiu trazer um medo, ele não conseguiu trazer divisão. Em quarto ponto, a quarta estratégia que o inimigo quis para Neemias foi lançar o consenso. Ele estava dizendo que agora eu quis gerar divisão, mas eles continuam unidos. Agora eu vou me aproximar deles. Agora eu vou se tornar amigos deles. Agora eu vou fingir que eu vou ser um deles. Que eles chamam Neemias de Neemias. Vamos nos tornar um amigo, vamos fazer uma aliança, vamos nos reconciliar. Neemias disse: eu não posso ir, eu estou numa grande obra. Porque Neemias ele discerniu que aquela aliança, aquela aproximação não era uma aliança verdadeira, não era uma aproximação vinda do Senhor. E quantas pessoas elas não param no meio do caminho, elas não decidem dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu chamado, simplesmente porque faz aliança com pessoas erradas, simplesmente porque relaciona com pessoas erradas, com pessoas que não eram para se ligar, que não eram para se unir, que não eram para se relacionar, e simplesmente por causa de uma amizade, essa amizade ela mata e o poder de parar, de paralisar o projeto, a obra de Deus sobre a vida dela. E a pessoa ela desiste. Mas Neemias ele teve a sabedoria de não se ligar, de não se unir. Cuidado com teus relacionamentos, cuidado com as tuas alianças, cuidado com as pessoas que você deixa ser os seus amigos, com as pessoas que você deixa entrar na tua casa, porque muitas das vezes se fingem de amigos para querer te parar, para querer neutralizar os planos, os projetos do Senhor. E a quinta estratégia, a última, para parar Neemias, está no capítulo 6, a partir do verso 6. Que eles tentaram fazer uma aliança, se aproximar de Neemias. Porém, Neemias ele não caiu nessa estratégia do inimigo. E agora, no capítulo 6, agora eles lançam outra estratégia. Qual a estratégia, pastor? Eles lançam calúnia contra Neemias. A Bíblia fala que eles assinam, faz uma carta para o rei, e ali faz um baixo assinado de pessoas importantes, dizendo: rei, aquele homem chamado Neemias que tu enviaste para ajudar, ele está se rebelando contra ti, ele quer ser o rei. Ou seja, caluniando, falando aquilo que Neemias não foi fazer, aquilo que Neemias não era. E o que fazer diante da calúnia? O que fazer quando alguém lança as palavras
ele apresenta diante do Deus dos céus, diante do Senhor. Ele apresenta diante do altar, diante da presença de Deus, dizendo: Senhor, olha aqui o que eles estão falando de mim. Eu não sou essa pessoa, Senhor. Eu não sou um caluniador, eu não sou um traidor, mas eu vim aqui realizar o teu projeto, a tua obra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ei, amados, quando houver calúnia diante de você, não discuta com o teu inimigo, não discuta com pessoas, mas coloca no altar, coloca na presença do Senhor, coloca na tua oração, porque quando nós colocamos em oração, Deus, ele se responsabiliza em tratar com essa pessoa. Deus, ele se responsabiliza em tratar com esse alguém que estará caluniando diante de nós. Neemias, ele colocou diante do altar, diante da presença de Deus. Corra para a presença de Deus e apresenta cada calúnia, cada palavra lançada diante de você, porque o Senhor, ele trabalhará, o Senhor, ele operará sobre a sua igreja. E nenhuma dessas estratégias pararam Neemias. Neemias continuou a focar e Neemias concluiu a construção. E eu quero declarar que nenhuma estratégia do diabo vai te parar. E nenhuma estratégia do inferno vai parar o projeto, a obra de Deus sobre a sua vida. O desânimo não vai ter o poder de te parar. O desânimo não vai ter o poder de te paralisar no meio do caminho, não. O medo não vai ter o poder de te parar, não. A divisão não vai ter o poder de te parar, não. A calúnia não vai ter o poder de te parar, não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar liberando força. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dando capacidade todos os dias para que você possa se defender de cada estratégia do inimigo e se tornar mais do que vencedor. Quando estão entendendo essa palavra, se coloca de pé, glorificando, exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fala com o Espírito Santo onde você está. Eu não sei qual estratégia que o inimigo ele tem tentado te parar. Eu não sei qual se tem estratégia do inimigo tem tentado